Opa, beleza? Lisandro aqui para mais uma aula onde a gente vai ver onde e como baixar os arquivos de desenhos e gráficos para você usar na sua edição, na sua animação, beleza? Como eu falei, é sempre preferível a gente baixar arquivos em vetor, pelo menos nessa proposta que a gente tem de animação, para a partir daí a gente manipular, salvar como um bitmap e usar na nossa edição. Todos os sites dessa aula e da próxima aula também vão ficar numa lista aqui para você baixar, para você acessar, certo? É sempre bom observar as permissões de uso. Tem alguns sites que eles exigem que você dê crédito ao autor do desenho ou ao autor da foto, e tem alguns sites que você realmente precisa de pagar por esses arquivos, né? E é bom observar também porque alguns sites eles estão em português, porque é uma tradução às vezes automática do Google, mas a pesquisa você precisa fazer em inglês, beleza? Bom, para baixar esses arquivos, você vai precisar ter no seu computador esse programa que se chama WinRAR. É um programinha bem leve para descompactar arquivos compactados, porque a maioria das vezes você vai baixar arquivos e geralmente vem um pacote com 3 ou 4 arquivos e eles vêm compactados e você precisa ter esse programa para descompactar. Existem outros programas para descompactar, mas o WinRAR é o mais popular, é muito fácil de usar e eu indico você ter esse programa instalado no seu computador. Ele é bom para várias outras coisas. Você pode baixar ele aqui no próprio site do WinRAR ou aqui no site do Baixa Aqui, que também tem aqui o programa WinRAR para você baixar e instalar, beleza? Agora vamos aos sites de desenhos. O primeiro e o meu preferido, que eu sempre uso e muito, é o Freepik. Esse site tem muitas opções e todas as opções são muito boas. É um site que tem cadastro gratuito e também pago. E claro que o gratuito tem algumas limitações, em que você não pode baixar algumas imagens. Essas imagens, por exemplo, que tem uma coroinha aqui, é do plano Premium, que é um plano pago. E também no plano gratuito você não pode baixar muitas imagens por dia. Mas, na prática, você consegue fazer tudo com cadastro gratuito, beleza? Vou fazer aqui uma busca qualquer aqui, ó. Abacaxi. Aqui você tem uma forma de filtrar que você pode colocar só vetor. Aí você vai ver que vai aparecer desenhos vetorizados aqui. Ou você pode escolher fotos. E aí você vai ver só fotos. Vou tirar vetores aqui. E aí é fotos mesmo. E você pode optar por tudo ou grátis. Então, se você colocar aqui vetores grátis, você vai encontrar muitas opções muito interessantes para você baixar, certo? Eu vou baixar aqui 2 arquivos para exemplificar como que a gente faz para salvar e para usar esses arquivos, certo? Vou escolher um aqui de abacaxi, que pode ser esse abacaxi Zen aqui, ó. Vou clicar, aí ele vai me dar a opção de download gratuito. Ele já vem aqui para uma pasta. Eu vou salvar, beleza? Já apareceu aqui embaixo o arquivo que eu baixei. Aqui ele pede para copiar o link e atribuir ao autor desse desenho, que é esse Cool Vector. No caso dos vetores, muitas vezes a gente manipula tanto a imagem que a gente descaracteriza totalmente do original e a gente pode usar sem problema nenhum. Por exemplo, esse desenho eu poderia simplesmente retirar o abacaxi e usar só esses bracinhos. Ou então tirar os bracinhos e usar só o abacaxi. Certo? Eu poderia fazer de várias formas. Então isso facilita muito na hora da gente usar determinado material. E vou baixar um aqui também, que eu já usei no exercício daquele vídeo sobre o Nest. Vou escrever aqui ninho. Beleza? Naquela aula sobre Nest, eu usei essa imagem aqui. Vocês devem se lembrar, certo? E eu vou baixar ela novamente para explicar uma coisa para vocês. Beleza. E agora, aqui na pasta onde eu salvei, tem esses 2 arquivos com o símbolo do WinRAR, que é aquele programinha que eu falei que vocês devem baixar. Para usar isso aqui, você tem que descompactar esse arquivo. Se você for descompactar um de cada vez, você vai clicar com o botão direito em um deles e escolher extrair para... Aí tem o nome do arquivo aqui, certo? Na verdade, o ideal, primeiro é você mudar o nome disso aqui. Vou escrever aqui, ó, abacaxi. E aqui nesse eu vou escrever ninho.
beleza? Certo. Então, se eu clicar aqui com o botão direito em abacaxi, vai aparecer extrair para abacaxi. Aí ele vai criar uma pasta com o nome de abacaxi. Se eu for descompactar todos de uma vez, eu seleciono todos, clico com o botão direito e venho aqui, ó, extrair cada arquivo para uma pasta separada. Vou fazer isso, ele vai criar duas pastas, uma com o nome de cada arquivo. Posso apagar agora esses arquivos aqui de WinRAR, posso jogar fora e os arquivos que eu quero estão aqui, beleza? Vou clicar aqui no abacaxi. Aí ele veio aqui, ó, com 3 arquivos de imagem. Esses arquivos de texto eu posso apagar ou posso deixar aqui, não tem problema. O primeiro arquivo é um JPG com uma qualidade até razoável, daria para a gente usar, ó, 2000 por 2000 pixels. Se eu clicar, eu vejo aqui o abacaxi, certo? E as outras imagens são imagens vetorizadas. Eu tenho aqui um EPS e um Adobe Illustrator. Eu vou usar sempre essas duas imagens aqui, ou o Illustrator ou o EPS. Essa daqui só me serve para ver o que eu quero. Eu raramente vou ter uma edição que vou estar com fundo amarelo, ou vou estar com fundo igual para todas, ou vou ter essa sombra igual, certo? Então, geralmente eu vou precisar de tirar esse fundo, tirar essa sombra, ou tirar uma gota se eu quiser, ou mudar a cor de alguma coisa. E para isso eu preciso de abrir as curvas e com muita facilidade eu tirar essas camadas aqui. Na verdade, eu estou percebendo que esse arquivo aqui não é um arquivo totalmente vetorizado. Me parece que tem um bitmap, uma imagem aqui junta. Mas nesse caso eu teria que abrir lá no Illustrator para ver, porque às vezes funciona. De repente esse abacaxi está totalmente recortado, né, com fundo transparente, eu poderia usar do mesmo jeito. Beleza. E eu vou abrir aqui também a imagem do ninho para mostrar um exemplo do que eu fiz lá na aula sobre o Nest. Na aula sobre o Nest, eu quis fazer ali um momento mais descontraído e incluir esse desenho desse ninho, mas só o ninho. Se você observar, não tem essa árvore, não tem essa folha e o ninho está completo aqui, ó. Ele não tem essa imagem desse tronco de árvore tapando o ninho, certo? Porque eu abri o outro arquivo que está ali na pasta, que é o arquivo de vetor, e simplesmente tirei as camadas da árvore que estão cobrindo o ninho e que está atrás do ninho. Assim, simplesmente clicando, não tive que apagar nada, simplesmente cliquei, deixei só isso, salvei e joguei para edição. Muito tranquilo. Essa é a vantagem de usar vetor, porque se eu tivesse que usar o JPG, que é o caso dessa que a gente está vendo aqui, eu teria que usar tudo. Ou então eu teria que cortar e ia me dar um trabalho muito grande para tirar essa árvore. E no vetor eu tenho tudo separado, com uma qualidade muito melhor e posso manipular, trocar a cor com uma facilidade muito maior, beleza? Então esse site, Freepik, é o meu preferido, é um dos principais. E sempre que a gente for baixar, a gente vai baixar um arquivo compactado e usar o arquivo vetorizado, beleza? O segundo site que a gente usa para baixar vetores é esse aqui, o Vecteezy. Nesse aqui você tem vetores, fotos e vídeos também. Esse site você tem menos opções gratuitas e mais limitações em relação ao que você pode baixar no seu cadastro gratuito, né? Uma outra opção é o PNG Tree. Esse aqui, na licença gratuita, você só pode baixar PNG e mesmo assim, se eu não me engano, são 2 arquivos por dia. Então assim, você fica mais limitado aqui, mas se você não encontrar o que você está precisando nos outros 2 sites que eu já te indiquei, você pode usar também o PNG Tree, que você vai ter opções bem interessantes aqui. Bem mais difícil de manipular porque está em PNG. E o PNG, como a gente falou, ele te dá o fundo transparente, mas ele não te dá o multicamadas, como dá os vetores que podem ser abertos no Photoshop e no Adobe Illustrator. Então aqui, por exemplo, essa imagem, a gente vê com esses quadrinhos aqui que ele está com fundo transparente. Como é um PNG, ele não tem multicamadas, isso está tudo junto. Aqui, ó, para download, ele está me dando a opção de baixar o PNG e baixar o AI. Porém, o AI ele vai pedir para eu pagar. Então essa é uma limitação desse site, mas tem sim boas opções. E agora umas dicas para baixar logomarcas, porque às vezes a gente precisa e isso aqui salva a gente. Eu tive que fazer, por exemplo, um vídeo que eu tive que fazer um comparativo entre várias empresas digitais, aí eu precisei da logomarca do Facebook, do Airbnb, do Uber, do Instagram, enfim, precisei de várias logomarcas e aqui você encontra praticamente tudo em PNG, né?
E não tem problema ser em PNG, porque você não vai manipular uma marca e geralmente você também não usa num tamanho tão grande, então você encontra aqui praticamente de tudo com uma qualidade excelente. Vou escrever aqui, por exemplo, ó, Coca-Cola. Ó, apareceu aqui a Coca-Cola, apareceu a Fanta aqui também, mas vamos aqui na Coca-Cola. Observe que ele me dá a opção aqui, ó, de resoluções diferentes. A melhor resolução, ó, mais de 4.000 pixels de resolução. Uma resolução excelente, dá para imprimir, dá para fazer qualquer coisa com isso aqui. É claro que a gente sempre vai optar na melhor resolução e com fundo transparente em PNG. Então, tá ótimo isso aqui. Salva a gente muitas vezes, dependendo do que você vai fazer. E outro site também para baixar logomarcas é esse que se chama Logo Download. Esse aqui tem uma vantagem em relação ao outro, que você baixa em curvas. Não é tão vantajoso assim, porque geralmente a gente não precisa de manipular uma logomarca. Mas a vantagem de estar em curva é que você pode colocar num tamanho gigante. Se você quiser, por exemplo, imprimir no outdoor, acho que não vai ser o seu caso, ou fazer uma camisa, por exemplo, você consegue, com uma imagem vetorizada, trabalhar de uma forma melhor, certo? Aqui você pode baixar tanto em vetor, veja aqui a logomarca do WhatsApp, você pode baixar em vetor. Observe que o vetor não tem a resolução da imagem, certo? Só tem o tamanho dela, que é muito leve, 206, menos de meio megabyte. E tem também aqui embaixo as opções em PNG, e aí tem o tamanho da imagem aqui, ó, 2100 pixels, certo? E outras opções menores para você baixar. Beleza? É isso aí. A lista desses sites vão ficar aqui embaixo e, como eu falei, nos próximos vídeos agora a gente vai falar sobre como baixar outros tipos de arquivos, que são foto, música e também vídeo. E depois a gente vai entender como a gente manipula isso tudo e prepara para a nossa edição. Valeu, um abraço, tchau!